E tem muita coisa que o povo não percebe. Por exemplo, a distribuição de texto na página. O cara bota um blocão de texto assim, completo, a quadrinização, ângulos repetidos que não são dinâmicos e deixa a história mais chata de se ler. No Japão, o mangá shonen principalmente, ele é mais importante ser fácil de ler do que ser bom. Em termos, caraca, olha só que história cult. Ele tem que ser divertido. Divertido não é ser idiota ou feliz. Divertido é entreter. Né? Então, pode ser um mangá triste, por exemplo, né, que te faz chorar. Ainda assim, seria divertido nesse conceito. E o mais importante é ele conseguir fazer isso. E boa parte disso é quadrinização. Uma quadrinização boa pega uma história ruim e deixa mediana. Uma quadrinização ruim pega uma história ótima e deixa horrível. Então, ninguém lê uma história que tem a quadrinização ruim, não importa o quão bem a história seja. E eu vou entrar na polêmica aqui de Hunter x Hunter, que o povo fica falando, tem um monte de balão de texto, texto x texto e tal. Eu concordo que se isso é mal distribuído, é muito ruim. Falar, por que o Togashi não faz um livro de uma vez, né? Porque a forma que o Togashi escreve em Hunter x Hunter, às vezes perde um pouco a mão. Todo mangaka, uma hora ou outra, né, exagera para um lado ou para o outro. Mas a forma que ele compõe as páginas com o texto leva em consideração isso, mesmo que seja só texto na página. E ele também já construiu tanto gabarito, vamos dizer assim, e o texto é tão bem escrito e interessante porque ele pega o seu interesse, vamos dizer, disputa de Nembist no arco aí da sucessão. Que eu sei por cima porque o povo bota, é o meme, né? Da discussão. Eu falo, cara, isso aqui deve ter um gancho informativo tão grande, você está tão curioso para saber aquilo, que mano, ele pode trazer uma bíblia aqui, jogar na mesa e vai ler. Mas para chegar nesse ponto, ele teve que ralar, te fazer ficar fissurado naquilo. Para aí você aceitar. Aí quando vê a página meme, você não conhece nada, você fala, nossa, que bosta. Mas não, aquilo ali veio depois de um processo de intenção para dar certo. É que não dá para julgar a página pela página, né? O contexto inteiro da construção até chegar naquele momento. Até certo ponto você pode. Cara, e é uma construção muito monstruosa. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem 14 príncipes no arco da sucessão, cada um tem 10 guarda-costas. 10. Cada um tem 10. Ele tá desenvolvendo, às vezes ele pega um guarda-costas aleatório e ele desenvolve esse personagem. E você gosta. Então ele não tá só pegando e focando nos príncipes, ou no Kurapika, ou no Leório, que são os protagonistas desse arco. Não, ele tá fazendo uma construção muito grande. Tem muito texto, tem. Quando voltou agora, nos últimos capítulos, eu comecei a reler, tive que reler o arco inteiro. Falei, cara, esse arco é genial, é brilhante. Ele é o tipo de coisa que, conforme você relê, vai amadurecendo, vai ficando melhor. Fica melhor de ler, porque você tem essa mudança, né? Você vem, é tipo Jojo, né? Você vem da parte 1, parte 2, parte 3, você fala, pô, peraí. Beleza, gostei da parte 3, ficou legal, mas sinto um pouco de falta. Então você vem nessa... Hunter x Hunter tá vindo, pô, igual um adulto. Aí quando entra no arco, você fala, caramba, é muito texto. E é o que você falou, é muito meme. Às vezes as pessoas, elas entram... É um velho meme. One Piece fica bom depois de 200 episódios. Não é, cara. Às vezes a pessoa tem que entrar naquilo e digerir com calma para ela entender que aquele é um dos arcos mais bem escritos. Na minha opinião, um dos meus favoritos. Hoje é York New meu favorito, mas tá para entrar no meu hall. Quando finalizar, eu tenho certeza que vai ser... Cara, de explodir a cabeça, assim. Ele gasta um tempo, ele demanda tempo e ele faz do jeito que ele quer. O que é muito raro hoje em dia. Muito raro. É por isso que a gente tem tanto shonen com final ruim, porque os caras têm que correr. Às vezes gasta uma puta de uma ideia boa, tem que estender mais a série, e depois ele não sabe como conectar essas coisas. Tem um final que ninguém queria. A autonomia pode ser muito lapidada, né? Na etapa industrial, assim. Exato. Então, se o cara tá curtindo ali, velho... Assim, mas um negócio aí, defendendo o lado dos editores, porque eu também trabalho com essa parte, normalmente, mangaka, o artista em geral, precisa ser podado. Porque o artista é a máquina da criatividade. Só que a criatividade desorientada vira bagunça. Quando você orienta o artista, duas mentes pensam melhor do que um. Né? Todo processo de criativo, quando você tem um amigo para discutir, é sempre melhor. Quando vocês montaram aqui o Dom, se fosse só um de vocês, talvez não ficasse tão legal. Mas quando vocês discutiam as coisas, novas ideias surgiam da interação de vocês. O processo do editor com o autor é mais ou menos a mesma coisa. E muito mangaka tem que ter essa podagem. Mas outros, que já são mais veteranos, experientes, podem ter certa liberdade. Mas isso vem com um certo risco. Porque o mais importante talvez seja o tempo de experiência que esse mangaka tem em lidar com pressão, em lidar com fã, em lidar com frustração, em ter disciplina, porque aqui não é só um processo de criativo, né? Tem que ter muita disciplina para ficar fazendo isso sempre. E qualquer mangaka pode parar no momento que ele quiser. Só que
como o Maurício Osamu, que até já veio aqui e falou, para o mangaka é uma maratona. Você pode parar, beber água, fazer o que você quiser, mas tem mais 10 te ultrapassando nesse momento. Então, os caras eles são muito fissurados porque aquilo ali é o filho deles. Mas tem um monte de casos de mangaka que só para e depois volta. O autor de Hoodie Dragon, ele sumiu durante 6 meses e voltou depois para continuar fazendo mangá. Ele só sumiu. Ele foi para casa da avó dele que estava doente, ele não avisou para ninguém. Mas o mangá dele era bom. A Shonen Jump falou, tá bom, continua. O negócio se é bom, a maioria dos autores não consegue manter isso, não porque eles são ruins, mas porque é tanta coisa. É muito fácil a gente apontar erro do cara errando na revista mais competitiva do mundo, né? Enquanto a gente erraria a mesma coisa depois de 3 meses fazendo uma página só. O cara erra num nível de pressão absurdo. Mas essa parada de liberdade, autonomia do autor e a restrição de um editor é uma discussão eterna. Tem isso com One Piece recentemente também, que o Torishima, né, que foi editor-chefe da Shonen Jump, ele que deu green light para Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh!, Naruto, Bleach, One Piece e vários outros. Ele foi o editor de Dragon Ball, né? E também o editor de Dr. Slump. Então, o cara é uma lenda. E ele soltou uma entrevista ao vivo na TV, ou num programa, enfim, agora não me lembro, falando que os editores da Shonen Jump estão muito bunda mole porque eles não têm coragem de criticar o Oda. E ele fala que se estivessem criticando o Oda estaria no 200% dele. E o Torishima é carrasco, um dos maiores carrascos da Shonen Jump. Mas o cara só fez sucesso. Ele é tipo o padrinho do Big Three, né? Naruto, Bleach, One Piece. E fez quase os 3 desistirem, inclusive. É muito doida a história. Tipo, o Oda teve uma rinha pessoal com o Torishima de chegar e falar, se eu conseguir publicar, você vai ter que pedir desculpa e falar que você estava errado. Ele falou, tá bom, vai lá. E aí, na quarta vez, o Oda, desesperado, né, conseguiu ser aprovado. O Kubo foi embora de Tóquio, voltou para a cidade dele puto, que o Torishima enchia o saco dele, e o Kishimoto também ficou deprimido lá. Alguma coisa assim, do Kishimoto eu não lembro direito. Mas é esse ambiente de ferro e fogo que faz o artista superar o limite. Então, assim, é pesado. Não tem... Para chegar no topo, você tem que ser obsessivo. O Kishimoto naquele dia ameaçou, falou, se você fala mais coisa, eu vou fazer um Boruto depois. Vou fazer uma coisa aí que vai te surpreender. O cara falou, vou fazer Boruto. Isso é uma ameaça? Você tá ameaçando? Eu acho que a galera sacaneia demais Boruto, mais do que necessário. Eu vou defender Boruto aqui. Pior que deve ser bom. E a fandom de Boruto não gosta de mim, tá? A fandom de Boruto não gosta de mim. Eles me xingam porque eu critiquei Boruto. Não critique meu anime. Mas, o filme que lançou, a primeira mídia de Boruto foi o filme. Se eu não estou enganado, né? O filme é muito legalzinho de ver. Tem o arco do Borutinho lá certinho, bonitinho. O mangá eu achei mais ou menos, assim, as partes não me interessaram muito. O anime era para criança, o povo pegou muito pesado com o anime, que era obviamente para uma faixa etária menor. O que eu fico triste em Boruto é que foi muito rápido para Alien e para coisas grandes. Eu não ligo para os aliens, mas eu achei tão legal a temática de tradição versus tecnologia, das ferramentas ninja. Ia ser ótimo para explorar os outros países que a gente não viu em Naruto, missões menores. O anime até tentou fazer isso com o arco dos espadachins da Neva Sangrenta, mas achei muito fraco. Aí ele foi logo pra, karma e tal, explosões gigantes. Eu falei, pô, mano... Pareceu mais desesperado pra agarrar essa temática. Pra chegar logo nessa explosão aí. Eu fiquei... Dito isso, o arco do dinossauro é legal. Eu gosto realmente do mini arco do Sasuke com o dinossauro novel, na né? cadeia. É bom? Eu nunca vi, não. Assim, bom, é divertido. O Sasuke tem um dinossauro... Buscam lá os fósseis, aí traz um dinossauro. O Sasuke cria uma afeição pelo dinossauro. É bom demais de assistir aquilo, eu gosto. A galera também taca muito pau, porque tá todo mundo aqui, marmanjo, já, velho. E aí isso aí é pro garoto de 14 anos, 13 anos, o moleque vê, caralho, dinossauro e ninja, muito foda. Entendeu? Não, a união de coisa da hora mesmo. Tipo, eu gosto dessa parte, assim. É que no final das contas ficou todo mundo velho. Tipo, a gente teve o carinho com o Naruto quando foi crescendo, e tipo, você tava velho demais pra continuar com o mesmo tipo de apelo pra uma história que puxou um pouco de volta a faixa etária, né? Jogou um pouco pra trás de novo. E tem várias coisas também. Se você pegar a estética de Boruto, eu sei mais de Boruto do que eu deveria, né? A estética de Boruto, o povo fala que os visuais são muito estranhos, todo mundo parece estar na passarela, meio moda, adolescente, né? Porque o maior público de Naruto e Boruto, atualmente, se eu não me engano, é a China. E lá existe um estilo de moda específico para esse adolescente mais rebelde, que é basicamente a mesma coisa que eles usam em Boruto. Então tem muito contexto que a gente aqui não vai pegar, mas que funciona. Mas aí, a fandom sempre exagera, fala que é a melhor obra do mundo e tal. Sempre tem essa questão. Eu falo, não, cara, calma, você pode ser a obra que você mais gosta. Mas não, aí toda obra é um lixo, só Boruto é bom. Isso acontece com todo mundo, né? Acontece com a galera de Bleach, com One Piece, com Naruto, sempre acontece.
Mas tipo, não, gente, vamos com calma, vamos discutir na moral. Só que no Twitter é meio inútil fazer isso, né? Mas eu tento. Só não acontece com meus amigos de Black Clover. Black Clover. Pensa numa comunidade humilde. É verdade. É Também, os únicos que são pé só todo sofreu. mundo só sofreu, todo Só mundo sofreu. pisou em cima, cuspiu. É. Aí ele fala, tá bom, vai Katekyo, cuspir, então Hitman cospe na minha Reborn, boca. Gash Bell e Black Clover. As Os 3 três. fandoms que não querem guerra com ninguém. Não querem. Eles Eles só- vivem em paz. O eles restante só- tá lá se jogando pedra. Eles... Galera, vamos assistir os animes. Eles estão lá no meio assim, só, pô... Se um dia a gente ganhar um remake, quem sabe?